Fala galera, fala pessoal, canal Templário Cruz Montino aqui para vocês trazendo muitas novidades no dia de hoje. Tem patrocinadora salvando folha salarial do Vasco, tem oficial de justiça indo no escritório da Vasco SAF, tem provável escalação do Vasco contra o Fortaleza, enfim, tem tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Montino. Vou soltar a vinheta e já volto, tá bom? Vai! Hoje tem jogo decisivo para o Vasco na Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil. Vasco e Fortaleza em São Januário, às 20 horas. A provável escalação deve ser essa daqui. Falando da provável escalação, falando do time que vai enfrentar o Vasco contra o Fortaleza nesse jogo decisivo, provavelmente deve ser praticamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza no primeiro jogo, com algumas mudanças pontuais ali, entre elas o Hugo Moura. O Hugo Moura, até tem uma notícia aqui sobre o Hugo Moura. Segundo a agência RTI de Esporte, o Hugo Moura ficou revoltado porque ele está fora da lista dos relacionados contra o Fortaleza. E eu digo, Hugo Moura, quem tem que ficar revoltado somos nós, torcedores do Vasco, se você fosse para a lista de relacionados. Porque aí seria mais um gasto que o Vasco da Gama teria com você, né? Porque caso ele cumprisse 5 jogos como relacionado, o Vasco teria que embolsar um valor para a compra desse jogador. Então, eu acho que é um jogador que é para compor elenco, e não merece ser titular nesse momento. Tem jogadores um pouco melhores do que ele nesse momento. Então, o Moura ficou revoltado porque está fora da lista dos relacionados. Vamos falar agora em relação a Carlito Palácio. Lembra dele? Carlito Palácio. O Vasco vendeu o jogador para o Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo adquiriu mais 20% desse jogador. Jogador que teve rápida passagem aqui pelo Vasco, veio como uma grande promessa, até se não me engano foi na era do Paulo Brax, só que não vingou, então foi para, assim como o Orediano também, né, não vingou aqui, foi para o Chile, foi para o Colo-Colo, e o Colo-Colo adquiriu mais 20%. Ah, entra dinheiro com o Colo-Colo adquirindo 20%? Sim, o Carlito Palácio, deixa eu olhar aqui no meu caderno, o Carlito Palácio foi vendido por cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente a cotação da época, 20 milhões de reais, pouco mais, pouco menos. Então, entra dinheiro no Vasco com essa cotação que o Chile, que o Colo-Colo do Chile adquiriu sobre o Carlito Palácio? Sim, muito pouquinho. Entra dinheiro, mas é muito pouco. Então, era essa notícia. Acabei esquecendo de finalizar, né? Acabei esquecendo de finalizar essa notícia em relação ao Carlito Palácio. Agora vamos falar da patrocinadora master do Vasco, a Betfair. O Vasco pediu o adiantamento do valor de aproximadamente 11 milhões de reais, que devem cair no dia 29, no próximo dia 29 agora de maio. E o Vasco pediu adiantamento até para poder fazer o pagamento, já é um assunto que eu vou entrar agora, o pagamento de direito de imagem de atletas. E alguns funcionários, nem todos os funcionários recebem direito de imagem. O Vasco pediu adiantamento à Betfair e a Betfair deve estar depositando até o dia 29 de maio o valor de aproximadamente 11 milhões de reais para poder pagar os seus salários de direito de imagem atleta. Lembrando que ontem era para ter sido pago, esse direito de imagem não foi pago e o Vasco está atrasado, a Vasco SAF está atrasada com o pagamento de direito de imagem de atleta. Pode dificultar a vinda do Coutinho essa questão aí de atraso de pagamento de salário? Pode dificultar, principalmente que hoje em dia com a internet todo mundo vê as notícias que estão surgindo, mas por enquanto nenhuma novidade em relação, até entrando no assunto Felipe Coutinho também, nenhuma novidade em relação ao assunto Felipe Coutinho. Acho que tem interesse, mas por enquanto nada, não passa disso. E tem negociações, sim, tem conversas adiantadas, sim, depende do jogador querer vir, depende dos empresários quererem que ele venha, da família também, e é isso aí. Ele recebe aproximadamente 3 milhões de reais no Aston Villa. E agora vamos falar em relação à notícia de ontem, né? A grande notícia de ontem é a notícia de hoje também, que um oficial de justiça foi no escritório da Vasco SAF. Ele
entrou lá no escritório da Vasco SAF para poder pegar alguns documentos e foi barrado por uma advogada da Vasco SAF. Não foi permitida a sua entrada dentro do escritório da Vasco SAF. E, segundo algumas notícias de bastidores, funcionários também saíram pelas portas do fundo do escritório da Vasco SAF. Isso é uma coisa muito grave, porque a ordem de justiça você tem que cumprir, sendo ela boa para você ou ruim. Então, os funcionários saíram pela porta de trás e o oficial de justiça não conseguiu cumprir a sua missão, que era pegar alguns documentos, junto com outras pessoas também ligadas à justiça, e por enquanto é isso. Não conseguiu pegar esses documentos, foi impedido através da advogada da Vasco SAF. Lembrando que, como eu já falei anteriormente, o pagamento do direito de imagem está atrasado. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o canal e curta aqui também, nos siga aqui nas redes sociais também. E é isso, eu fico por aqui. Até mais. Fui!